Graça e paz na sua vida. Amém. Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão bem, gente? Que bom que vocês estão bem. Glória a Deus. Nós estamos aprendendo a louvar a Deus verdadeiramente em espírito. Isso é algo que traz para nós grande felicidade. Porque quando a gente se aproxima de Deus como adoradores, pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele ainda faz, é algo que Ele realmente, verdadeiramente espera de nós. Como diz o salmista, o que eu posso dar a Deus pelo que Ele já me fez? Nós somos eternamente devedores do que Deus fez. E nós buscamos entender qual que é a boa, a santa e a agradável vontade de Deus para nós, baseados no Evangelho. Esteja ele escrito no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A graça de Deus, ela sai do Éden, atravessa gerações e ela chega até nós hoje, aqui. Porque a graça de Deus, ela é imutável. Os parâmetros que ele aborda com cada povo e cada nacionalidade pode mudar. Mas a graça de Deus, pela sua salvação, pela sua vontade, ela é sempre imutável. Você que acompanhou o primeiro capítulo da exposição que nós fizemos da carta de Paulo a Tito, no primeiro capítulo, você viu que nós fizemos a exposição do primeiro capítulo bem rapidinho, são só 16 versículos. E Paulo começa dizendo o motivo pelo qual ele deixa aquela carta, o motivo pelo qual ele deixa o seu enviado lá, que é o jovem Tito. Acredita-se aproximadamente que ele tinha aí 25, 30 e poucos anos. Então ele ainda era um jovem, para poder conseguir trabalhar com o povo de Creta, com o povo daquela ilha. Falamos aqui a respeito dos deveres do homem de Deus, que era nomeado por Paulo naquela época como um ancião, um homem maduro. Expliquei para vocês a aplicação da palavra grega presbíteros, que não é um título, não é uma hierarquia, e sim o significado literal de um homem ancião, de um homem experiente. Depois ele fala sobre as qualificações, ele fala da necessidade de o homem ser sempre sóbrio, vigilante, esposo de uma única mulher, que ele seja um homem que não é viciado em vinho, que não seja violento, que não seja grosseiro e coisa e tal. Depois, no versículo 10, falamos a respeito dos falsos mestres, das falsas doutrinas. Paulo, ele sempre procura deixar bem claro a real necessidade da exposição bíblica, da doutrina verdadeira bíblica. Passamos aqui pelo o poeta cretense, que fala sobre o tipo de vida que os cretenses tinham naquela época e o cuidado que Tito deveria ter. E aí o versículo 16, ele termina assim, eu estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. Versículo 16. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprováveis para qualquer boa obra. Por que eu estou lendo esse versículo? Porque ele faz ligação direta com o próximo versículo. Então eu fiz a leitura do último versículo do texto para que você consiga entender por quê. Quando esse texto foi escrito, não havia capítulos ou versículos, era um rolo, um pergaminho só, era uma história, era uma carta. Nós colocamos capítulos e versículos para que fosse fácil de estudar, procurar e apresentar. Então ele começa dessa forma. Por quê? Eu vou fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada e você acompanha comigo. Então no versículo 16 do capítulo 1 ele disse: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para qualquer boa obra. Mas você, aqui ele já fala com Tito, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que eles sejam moderados, respeitáveis,
sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo quanto aos mais jovens, exorte-os para que, em todas as coisas, sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo nas boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade. Ninguém despreze você. Então nós precisamos entender que a leitura do capítulo anterior, ela é necessária para poder entender o início desse capítulo. Agora eu vou abrir aqui a Bíblia grega e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Lembre você que nós falamos aqui na última apresentação, na última pregação do capítulo 1, que tinha um sério problema com falsos mestres. Daí a necessidade de Paulo ter deixado lá o Tito, para que ele pudesse colocar anciãos, mestres, homens idosos, líderes. Lembre-se que naquela época a igreja eram casas, igrejas nos lares, onde era ensinada a palavra. E geralmente, não era regra, mas geralmente, o dono da casa, o patrono, o chefe, ele era também o ancião, né? O que nós chamaríamos hoje de pastor daquela igreja. Então Tito seria colocado sobre eles como um supervisor. Palavra grega, episcopos, de onde nós conhecemos bispo. Ele seria o guardião da sã doutrina. Quando nós falamos a respeito de pregação, de evangelho, nós temos sempre uma frase que está na ponta da língua. Evangelho é o estilo de vida. Evangelho não é o momento que você chega aqui nessas quatro paredes, que você aprendeu a chamar de igreja, você entra em transe, você fica feliz, você chora e lá fora você é a mesma pessoa. Não é assim que funciona. Você pode chorar, você pode sapatear, você pode falar as línguas que você quiser, desde que seja com inteligência, com modéstia, com ordem, e lá fora, que isso faça você guardar a sua língua. Não adianta eu chegar aqui cheio do Espírito de Deus e falar a língua dos anjos, sendo que lá fora eu não guardo a minha língua. Eu sou um fofoqueiro, maldizente, caluniador. Não adianta eu estar aqui e fazer para vocês um tipo de homem e lá fora eu ser outro homem. Você vai aprender hoje que no capítulo 2, a necessidade de Paulo, um homem preso, ele mandar Tito fazer o que ele mandou fazer nessa carta, é para que o estilo de vida do evangelho seja comum lá fora, seja perpetrado, que você possa ser crente lá fora. Porque nós estamos aqui para celebrar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. Mas mais importante que tudo, nosso culto começa lá fora. Outro texto que nós dizemos constantemente, Romanos capítulo 12. Que vocês ofereçam os vossos próprios corpos como sacrifício vivo a Deus. Como a Lélia disse aqui na última pregação,
não um culto, uma celebração, um sacrifício de animais mortos, mas o seu corpo como sacrifício vivo. Aonde você anda, aonde você vai, aonde você faz, o que você trabalha, com quem você conversa. Viu o que Paulo disse aqui para Tito? Seja você um exemplo de boas obras. Porque as pessoas não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler você. Elas vão entender o que você faz. Então nós vamos começar aqui com o versículo número 1. Você, porém, fale o que é adequado à sã doutrina. Por que sã doutrina? A palavra sã doutrina é um termo que é higieno, de onde vem o substantivo higiene, que nós conhecemos. E o que é higiene? É o que é saudável. Ele manda com que o homem ensine a sã doutrina porque existiam doutrinas doentes. Lembra do capítulo 1? Dos falsos mestres, dos falsos pregadores? Ainda hoje existem. Pessoas que abrem o culto, que quase não pegam na Bíblia e quando pegam, ainda torcem, ainda ensinam errado. Então ele está dizendo, com referência no último versículo do capítulo 1, dizendo que aqueles homens falsos mestres eram os bêbados fanáticos que não prestavam para o trabalho a Deus. Ele começa no capítulo 1, mas você ensina a boa doutrina, o bom ensinamento, a boa palavra, sã, sadia, higiene. Versículo 2, que os homens mais velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, saudáveis na fé. Olha, mais uma vez, o mesmo termo em grego, higiene, saudáveis na fé, no amor e na constância. Mas a gente está falando aqui de um culto, de igreja, de crente. Por que ele não fala que o homem tinha que ser cheio do Espírito, que o homem podia falar, pular, profetizar, que o homem tinha que... Ele está falando que o homem seja sadio, que o homem seja controlado, que o homem seja respeitável. Acredita-se que naquela época, na ilha de Creta, muitos dos anciãos, e agora eu estou falando com os homens mais velhos, não os líderes das igrejas, mas sim os homens mais velhos de fato, eles viviam de forma muito desregrada, porque eles acreditavam que já tinham chegado no auge da idade, que nada mais importava. Então bebiam demais, tinham várias esposas, faziam muitas coisas erradas, muitos maus negócios. Então aqui Paulo está mandando Tito dizer aos velhos, aos homens mais velhos, aos anciãos, aos idosos da igreja, que sejam respeitados. Porque o evangelho é um estilo de vida. O evangelho que você diz que lê, que você diz que prega, que você diz que acredita, você tem que mostrar ele lá fora. As pessoas têm que ver em você. O que eles têm que ver? Sóbrios, não é cachaça. Apenas cachaça. É sóbrio aqui, ó. É você conseguir perscrutar o que está acontecendo no ambiente, você ser atento, desperto, sagaz, respeitável. Quantos problemas nós temos com a internet hoje em dia? Por causa de pastores, homens que se dizem pastores, aqueles que foram titulados pastores, bispos, que saem na rua e são flagrados fazendo coisas vergonhosas. A internet está cheia deles. E por causa desses tais, o evangelho de Deus é envergonhado. Então aqui o homem tem que ser sensato, saudável e na constância. Aí ele fala aqui no versículo 3, as mulheres mais velhas, porém, é o mesmo termo, o mesmo. Presbíteros para mulher, presbíteres para senhoras, anciãs, mulheres idosas. Da mesma forma, devem ser respeitáveis no seu modo de viver. Ué, tá vendo aqui? Evangelho é estilo de vida. Evangelho é forma de viver. Evangelho é você mostrar para as pessoas que é possível ser honesto, que é possível ser respeitável, que é possível você ter uma só esposa, um só marido. É possível você viver de forma justa, digna. Isso é o evangelho. É levar a palavra de Deus. Daqui a pouco a gente vai chegar num termo que é muito bacana, que vocês vão gostar muito. Então as senhoras têm que ser também respeitáveis, como convém às santas, não caluniadoras. Sabe uma coisa muito interessante aqui? Sabe qual que é a palavra grega que eles traduziram por caluniadoras? Diabolos, diabo. Paulo, o anjo de pessoa,
ele diz que as senhoras mais velhas não sejam um diabo na igreja. É o que está escrito aqui em grego, literalmente. Que elas não dividam famílias, que elas não fofoquem, que elas não falem mal uns dos outros. E qual que é o papel das senhoras então? Nossa, nós não podemos dizer isso, vamos chocar os ouvintes. Está na Bíblia, irmão. É porque nós, como nós traduzimos para o português, para o inglês, a gente tenta suavizar, porque parece que chamar uma pessoa fofoqueira de diabo é pecado. Pecado é o que essa pessoa está fazendo. A palavra diabo não é o nome do anjo que caiu. Diabo significa alguém que atravessa e separa. Diabolos. Alguém que atravessou e separou. Então aqui está dizendo que as mulheres mais velhas, geralmente as senhoras anciãs, elas tinham, por ser viúva talvez, elas tinham uma ajuda, um custeio da igreja, da casa onde elas frequentavam. Então elas não precisavam trabalhar, ou seja, seria até quase impossível uma mulher grega, há 2000 anos atrás, trabalhar. Elas não eram acostumadas a ficar perambulando na rua, como nós somos acostumados a ver hoje. Não é o século XXI aqui. Hoje nós temos liberdade, as senhoras trabalham, as senhoras operam, as mulheres vivem sozinhas e fazem a vida. Mas nessa época não. Nessa época, eles tinham sobre eles o peso daquela lei romana, daquela lei grega. Tinha que ser dessa forma. Então Paulo, ele não tenta romper um sistema grego-romano na força, no pulso, mas ele tenta trabalhar o evangelho no contexto sociopolítico, religioso da sua época. Então ele está dizendo aqui que a senhora seja respeitável, que ela não seja caluniadora ou diabolos, uma diaba dentro da igreja. Não escravizadas a muito vinho. Não é proibido você tomar o seu vinhozinho do porto ali depois do jantar. O seu almoçozinho com vinho. O que ele está dizendo aqui é que essas pessoas não podem se viciar. Não se pode embriagar, não se pode envergonhar o nome do evangelho. E está dizendo aqui, ensinando o que é bom. A palavra ensinando o que é bom usa um termo didáskalos, que é a mestra, a professora daquilo que é bom. Por que ela tem que ser mestra das coisas que são boas? Versículo 4 diz assim, para que instruam as jovens a serem sensatas, amarem seus maridos e amarem seus filhos. Perceba o que Paulo está fazendo aqui? Ele pega um jovem rapaz, talvez 30, 35 anos, e ele diz que você é o exemplo dos fiéis, então você vai observar a igreja e você vai instituir sobre ela os seus pastores, né? Vamos colocar assim, já que a palavra da vez é pastor. E ele vai instruir os anciãos, e os anciãos vão instruir os jovens, e ele vai instruir as senhoras, e as senhoras vão instruir as jovens. Existe um problema muito sério hoje de discipulado e tem muito pastor que está caindo nisso. Pastor, homem, casado, vai discipular uma menina. E muitas vezes vai na confiança. E muitas vezes é levado pelo pecado. O que Paulo está dizendo aqui, você vai ensinar as senhoras. E elas, muitos comentaristas usam esse texto para poder dizer que, por exemplo, o Clemente de Alexandria, se não me engano, ele fala que elas eram consideradas como se fossem sacerdotisas do lar. Elas ensinavam para as meninas mais novas como convinha ser uma senhora de casa, que é o que elas podiam fazer naquela época. Uma senhora do lar para amar seus maridos, para viver de acordo com a realidade sociocultural da época. Elas tinham que ensinar as mais novas. Elas não iam ficar ociosas, faladeiras, passeando de um lugar para o outro, costurando. Existem comentaristas que dizem, por exemplo, John Stott, ele usa esse termo para poder deixar bem claro que não é a ideia de Paulo introduzir hoje na igreja que a mulher não tenha liberdade, que a mulher não tenha direitos, que a mulher não possa se realizar e ser uma profissional. Mas o que ele está dizendo é que naquela época, para uma mulher ser chamada de prostituta simplesmente por andar na rua, era algo muito comum. Era outra sociedade, eram outros povos. Nós temos que analisar o texto com o ponto de vista de 2000 anos atrás, com a sociedade que vivia 2000 anos atrás. Então essas mulheres, essas jovens que eram casadas,
amando o seu marido, muitas delas crentes e os maridos não. Elas tinham essa preocupação para que não fossem carregadas depois de uma, como é que eu vou dizer, uma responsabilidade, um fato, um crime que a lei romana dava direito. Lembra quando nós falamos aqui sobre a exposição da carta de Pedro? E o próprio Pedro diz que a mulher tinha que ser um exemplo, que ela tinha que ser não simplesmente uma mulher bem vestida, mas que ela tinha que ser submissa ao marido a ponto de que ele pudesse ser ganhado por ela, sem palavras. É porque tinha o perigo do esposo não crente proibir a mulher de ser crente. Então essa senhora tinha que ser sábia, tinha que ser conhecedora dos seus limites. Era uma realidade diferente. E quem é que ensinaria isso para ela? As senhoras. E aí depois ela fala aqui, 5, para que elas sejam sensatas, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha, eu sei que isso cai muitas vezes nas mãos das feministas para poder fazer a cabeça de outras pessoas que a Bíblia e que principalmente o apóstolo Paulo, Pedro, eram homens machistas. Mas tenta entender qual que é a realidade do povo grego há 2000 anos atrás. Era outra coisa. Então, para eles, se Paulo chegasse lá e chutasse a porta e começasse a gritar liberdade aos escravos e liberdade às mulheres e vamos fazer isso e vamos modificar a lei, Paulo teria morrido na primeira viagem missionária. A maioria das mulheres teria morrido, porque o exército estava de olho na igreja. Lembre-se que é uma época de perseguição. Lembre-se que eles tinham igrejas nos lares escondidos. Então Paulo está usando de sabedoria. Paulo nunca foi a favor nem do machismo, nem do feminismo, e muito menos da escravatura. A carta dos Filemon, que ele escreve a Filemon, é o exemplo disso. Que ele pede para que Filemon seja aceito pelo seu amigo, pelo seu antigo dono, agora como um irmão em Cristo. Nós já passamos por essa carta aqui. Então, quando nós falamos aqui que a mulher tem que ser submissa ao marido, lembre do contexto greco-romano de 2000 anos atrás. Que o homem tinha direito de matar a sua esposa se ele achasse por bem. Não é o que nós vivemos hoje. Então, isso aqui é uma proteção para a mulher. Isso aqui é um jeito que a mulher continuasse sendo crente e que pelo uso do Espírito, pelo bom costume, pelo estilo de vida do Evangelho, esse homem pudesse ser salvo por Cristo. Consegue entender isso? Igualmente, olha, versículo 6. Exorte igualmente os jovens a serem criteriosos em todas as coisas. Isso é uma coisa maravilhosa. Criteriosos, o verbo grego sofronel. Ter a mente sã, sadia, ter a mente aguçada. Não é esse bando de jovem que a gente vê hoje, que cai na conversa do YouTube, que todo mundo tá vendo que tá errado, e ele pega o YouTube, não, tá, se tá na internet é verdade. Seja sóbrio, você que é jovem. Seja eficiente. Mergulhe no Evangelho e aprenda a verdadeira palavra que vai salvar a tua vida. Sejam criteriosos em todas as coisas. Aí Paulo vai falar agora para Tito novamente. Você, em tudo, seja um padrão de boas obras. Seja na doutrina, que é o ensinamento da palavra do Evangelho. Mostre integridade e reverência e seriedade. Seria muito legal, né? Se eu chegasse aqui e falasse uma coisa, agisse de um jeito, se fosse um ator, e lá fora eu vivesse de outra forma. E pior ainda, hoje em dia virou moda a gente fazer o stand-up gospel, né? O cara vai pregar o evangelho, você não sabe se ele tá ali falando sério, se ele tá rindo, se ele tá fazendo piada. Às vezes ele até tem um domínio da palavra, mas ele tá mais interessado em ganhar o like do YouTube, ele tá mais interessado em ganhar o riso, a gargalhada do irmão, do que falar a verdade pro irmão. Porque ser amiguinho do crente, afagar o ego dele, fazer com que ele seja, né, mais um número votante naquela caixinha de dinheiro, é mais interessante do que chamar de raça de víbora, do que mostrar que você precisa arrepender do seu pecado, do que falar que realmente o inferno é real.
e que vai acontecer o juízo nessa terra. Então ele está dizendo aqui, você seja um exemplo de tudo, que você seja, olha aqui, na doutrina, mostre reverência. E essa palavra vale para você também, ela vale para mim também. Que você seja exemplo, que você seja reverência, que você mostre a integridade do evangelho, que você pregue a verdade com seriedade. Não estou dizendo que você tem que chegar aqui com o seu bigodão, o seu terno, que você não pode falar de uma forma com seus amigos e irmãos. Estou dizendo que você precisa entender a seriedade. Nós somos aqui um povo leve, tranquilo. Nós somos aqui da graça, né? Mas lembre-se que não foi de graça. Então a palavra de Deus, o evangelho, é um assunto sério. Que a palavra seja sadia. Olha o versículo 8. Palavra sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a nosso respeito. Adversário aqui é adversário mesmo, tá? Não é o capeta, não. É a palavra adversário mesmo. É a pessoa que era contra a pregação do evangelho. É a pessoa que não acreditava na pregação dos apóstolos e que fazia de tudo para desacreditar, por exemplo, os gnósticos, os filósofos da época. Nós sabemos que o gnóstico ainda não era tecnicamente conhecido como esse nome gnóstico, mas já havia um pensamento gnóstico na época, e que seja de fato pregada a palavra para que o evangelho ele não possa ser envergonhado, que o adversário não tenha como envergonhar você. Ou seja, se por acaso você fala uma palavra, mas você vive outra palavra, então o homem vai dizer, para ser crente igual esse, qual que é a diferença? Para ser crente igual aquele pastor, igual aquela irmã, para ser crente igual aquela pessoa que faz isso tudo errado, chega lá, ele é bonito ali na igreja, ele prega bem na igreja. Você vê o videozinho na internet e você não percebe como é que esse cara é de verdade. Envergonha o evangelho. Isso não é viver de modo digno do evangelho. Isso não é um estilo de vida. O evangelho tem que ser, de fato, algo que os adversários do evangelho sejam derrotados porque não tem ferramenta para usar contra você. Que você seja um homem de Deus por dentro e por fora, uma mulher de Deus por dentro e por fora. E aí o versículo 9 ele fala, instrua os servos. A palavra servos aqui é aquela nossa velha palavra conhecida grega, doulos, escravo, a parte mais baixa da escravidão, mas virou costume na Bíblia traduzir por servo, porque o próprio Jesus usa essa palavra quando ele lava os pés dos apóstolos. Então eles suavizam a tradução para não pegar uma péssima conotação. Mas aqui o contexto é de escravidão. Está falando do escravo, de uma pessoa que pertencia a outra pessoa. Seja porque ela era pobre demais para conseguir um sustento e ela se vendeu para que pudesse pelo menos comer e não morrer de fome, ou seja pelo fato que ela foi pega em roubo e tinha que pagar o que roubou. Mas a palavra correta Jesus, sumiu. Escravo, é isso. Os escravos se submetam a seus senhores para agradá-los em tudo, sem se opor, para lhes dar satisfação. Não sejam respondões, não roubando, mas demonstrando toda a fidelidade, a fim de que em tudo possam embelezar a doutrina de Deus, nosso Salvador. Perceba uma coisa, nessa época o Império Romano ele tinha mais escravos do que homens livres. Então, eu já falei isso nas cartas de Pedro, já falei isso nas cartas de Paulo que nós fizemos a exposição, e eu volto a falar. Qualquer motim, qualquer motivo de perseguição que um escravo desse era um massacre. Todo o povo era massacrado. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Mas eu acho que se é realmente uma mensagem de Deus, Paulo tinha que lutar contra a escravidão. Ele não tinha como fazer isso. Mas ele tinha como fazer uma coisa que é educar, ensinar, que o escravo ele pudesse de fato ganhar o seu dono para Cristo
para que ele aceitasse o evangelho e os dois servissem como irmãos. Aqui pode acontecer o fator de que o escravo era crente e o dono não. Então, à noite, quando acabava o trabalho, naquele nível de escravidão, o escravo era livre para andar e ele podia ir para os seus encontros na igreja. Existem muitos relatos históricos de que escravos eram líderes de igrejas onde os seus senhores se sentavam como membros. Existem relatos até mesmo de um papa, na época da igreja romana, que ele era um ex-escravo. Ou seja, aqui pode estar falando para um homem que é escravo de alguém que não é, mas pelo seu comportamento, pela sua lisura, pela sua forma de ver a vida e de viver o evangelho, ele conquistou o seu dono para Jesus e ele ganhou aquele homem. Ou pode ser, de fato, que por ser os dois servos, o escravo agora se aproveitando da liberdade em Cristo, não quisesse mais obedecer o seu patrão. E o seu patrão mandava fazer as coisas, ele não ia, respondia. É por isso que Paulo diz aqui, prestem satisfação, não sejam respondões. Porque havia alguns que, por ele ser escravo e ser o líder espiritual daquela igreja, o seu patrão, como sendo uma pessoa que não era líder, mas que era um irmão comum, ele não respeitasse. Mas você está querendo falar comigo? Eu agora sou chefe, eu agora sou pastor. Então Paulo manda ter cuidado com isso. Não roubando, por quê? Porque tinha escravos que roubavam. Tinha muitos escravos que trabalhavam na área financeira, que trabalhavam como mordomos, que trabalhavam como chefes da casa do seu senhor. Então Paulo dá essa ideia para que possa embelezar a doutrina. Olha que palavra bonita que tem aqui. Embelezar a doutrina é uma palavra que demonstra, ela é usada como cosméticos. Ela vem da mesma raiz do cosmético que você usa. Alguns traduzem para que essa palavra ela tivesse um significado de adornar o evangelho, tornar o evangelho agradável, audível, fazer com que o seu dono queira aceitar a Cristo como o Senhor da sua vida por causa do seu comportamento. E essa palavra hoje ela cabe para você, não é porque você é escravo, mas porque você é um servo, é um trabalhador, é um profissional. E pelo seu comportamento com quem você trabalha, você é o pregador para aquela pessoa. E o seu comportamento vai fazer com que o evangelho chegue e alcance o coração do seu patrão, dos seus colegas de trabalho ou das pessoas com quem você tem acesso. É por isso que Paulo está dizendo, seja você mesmo um exemplo do evangelho, um exemplo de pregação. Quando ele está falando aqui sobre os servos, que eles possam, de fato, embelezar a doutrina. Quantos de nós, às vezes, escutam conversas que aquele cara que é crente, que é bonito, que é pastor, que é tudo na igreja, mas chega lá fora, tem péssima reputação. Esse homem não está embelezando a mensagem do evangelho, ele está acabando com a mensagem do evangelho. Ele está destruindo o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver e pensar. Então nós precisamos ser, de fato, embelezadores do evangelho, da doutrina de Deus. Por quê? Por que Paulo fala que os velhos têm que ser assim, os jovens têm que ser assim, as senhoras idosas têm que ser assim, os jovens, as jovens, as esposas, os maridos, os filhos, os servos? Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou como salvadora a todos os homens. Todos os homens que ele disse aqui. Não interessa se você é ancião, se você é anciã, se você é patrão, se você é escravo, servo. Não interessa se você é homem casado, mulher casada, se você é criança, se você é jovem. A graça de Deus, ela atravessa todos os círculos e ela se manifesta salvadora a todos nós, independente de classe, cultura, idade, gênero. A graça de Deus se manifestou para salvar todos os homens, independente de qual seja a sua altura, a sua cor, a sua etnia, em qual seja o seu patamar, se você é chefe ou se você é empregado. Por que isso acontece?
E essa graça, ela se manifestou salvadora a todos os homens, versículo 12, ensinando-nos a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, para que vivamos neste presente século de maneira sensata, justa e piedosa. É por isso que nós dizemos que o Evangelho é um estilo de vida. Evangelho é uma maneira de se viver. A graça de Deus, ela não se manifestou salvadora para que você continuasse a pecar. Em Romanos, o Paulo fala isso. Então quer dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos continuar pecando como loucos para que a graça de Deus seja sempre abundante? Ele mesmo responde, é claro que não. Então nós temos que saber isso. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, nos ensinando a renunciar. Viver de forma digna do Evangelho é você renunciar em impiedade. Você sabe que é pecado e continua fazendo. Você sabe que é pecado e continua procurando. Continua pesquisando sobre isso, continua vendo vídeos sobre isso. Você sabe que é pecado. Já não é um erro, já não é um pecadinho, é uma impiedade. E a graça de Deus, ela se manifestou salvadora para nos ensinar a renunciar a essas coisas. Renunciar a paixões mundanas. Nós falamos muito sobre isso. Não é pecado você desejar comprar tua casa, teu carro. Não é pecado você desejar usar umas joias, você ter um negócio próprio. O problema é quando essas coisas possuem você. É quando essas coisas te impedem de vir à reunião dos santos. Te impedem de vir junto conosco louvar o nome de Deus. Esse é que é o problema. Quem dera cada um de nós, todos nós, fôssemos milionários, para a gente poder fazer missão na África, para a gente poder ter um lugar maior, para a gente poder investir na pregação do Evangelho. Tomara Deus, cada um de vocês pudesse ser um ministro famoso mundialmente. É um sonho. Mas nós precisamos entender que a graça de Deus, ela se revelou a nós, salvadora. Para quê? Para nos ensinar que nós devemos renunciar às nossas práticas pecaminosas. Para que nós devemos, assim como disse Cristo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga para a morte, porque Ele morreu e eu vou morrer com Ele. É bonito a gente dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, você está dizendo que você morreu, né? Se você morreu, negue as práticas mundanas, para que vivamos nesse presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Sabe, aquela coisinha que fica assim lá na sua cabeça quando você vê alguma coisa, quando você vê a oportunidade de se dar bem, quando você vê algum momento, algo que você pode fazer que ninguém está vendo. E lá na sua consciência, a graça de Deus, ela se revelou salvadora. E ela salvou você, até mesmo do desejo de cobiçar aquilo. Até mesmo do momento de pecar. Até mesmo da necessidade de provar para o mundo que você ainda está vivo. A graça de Deus, ela nos transforma. Para que ela nos transforma? Versículo 13. Porque nós estamos aguardando a gloriosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Esse versículo é muito difícil de explicar porque tem muitos pontos de explicação. A língua grega é muito diversa. Então, muitos acreditam que ele está falando aqui sobre a vinda carnal de Jesus, depois o retorno de Jesus em glória e a manifestação de Deus. Outros têm a opinião, como é a minha, por exemplo, que Deus, ele não tem um corpo visível, ele habita o corpo de Cristo. Então, quando ele fala a manifestação gloriosa do nosso Deus e Salvador Cristo Jesus, é a aparição de Jesus na glória, que é o que nós aguardamos, nós ansiamos o retorno de Cristo, para que tudo seja julgado e que tudo acabe, e seja implantado neste lugar, o nosso céu, que nós possamos viver aqui, neste momento. Aqui ele fala da manifestação. A palavra grega para manifestação que ele usa aqui é a mesma usada, epifania. Epifania era uma forma de que um Deus pudesse aparecer de uma forma visível. E Colossenses fala, o apóstolo Paulo, quando escreve Colossenses, ele diz: Cristo é a imagem visível de um Deus que é invisível.
Nele habita corporalmente toda a plenitude da graça, do poder do Criador. Então, a maioria dos explicadores e dos comentaristas diz que esse texto fala única e exclusivamente da aparição de Jesus, como é narrado no livro de Apocalipse, como é narrado na carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, de forma visível e audível, e que ele diz nessa carta, de forma indubitável, que Jesus é Deus, é Senhor, Ele é Criador de todas as coisas. Versículo 14. Jesus, 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, de nos comprar, de nos tomar de volta, remir, e purificar para Ele mesmo, purificar para si mesmo um povo exclusivo, fervoroso em boas obras. Tem uma Bíblia, acho que é Almeida, Revista e Corrigida, que ela fala um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Porque é isso que nós temos que ser. Um povo que é zeloso no Evangelho. Um povo que vive o Evangelho à flor da pele. Que consegue demonstrar o Evangelho da cruz na sua vida. Porque você carrega no seu corpo as marcas de Cristo. Assim como Paulo disse, eu carrego em mim as marcas do Evangelho de Cristo. Que nós possamos evitar esse tipo de pregação triunfalista, que demonstra mais o homem do que o Evangelho. E que nós possamos, de fato, ser esses homens, mulheres marcadas, cicatrizadas pelas marcas do Evangelho de Cristo. Porque a guerra pelo Evangelho, ela causa marcas. E as pessoas vão procurar em você as marcas do Evangelho que você diz viver. E quando nós dizemos que o Evangelho, ele é um estilo de vida, uma forma de viver, lembre você que nadar contra a correnteza é um risco muito grande de você ser atropelado por uma multidão. Então Paulo insiste, versículo 15, declara essas coisas, exorta, repreende, também com toda a autoridade, e ninguém despreze você. Eu falo para você hoje em nome de Jesus, ninguém despreza você, não deixe ninguém desprezar você. Em nome de Jesus, que ninguém te despreze. Não interessa se você é ancião, anciã, jovem, trabalhador ou dono de empresa, que ninguém te despreze. Em nome de Jesus, não deixe ninguém desprezar o Evangelho que está em você. Se você está nadando contra a correnteza, para demonstrar as marcas que o Evangelho tem sobre você, não deixe que a multidão atropele você. Então você precisa ser, do jeito que ele está dizendo aqui, declara essas coisas. Exorta, anima, chama atenção, sacode. Repreende também com toda a autoridade. Ninguém despreze você. Para que ninguém possa me desprezar, eu preciso demonstrar que eu não sou qualquer um. Para que você não seja desprezado, você precisa demonstrar no seu trabalho, na sua vida, onde você estiver, que você não é mais um da multidão. Amém? Dúvidas? Perguntas? Todo mundo entendeu tudo? Então vamos orar.